Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente que atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e gestor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre auditoria. Então fica até o final do vídeo para você ver a conclusão deste tema tão importante para o dia a dia das organizações. Bom, continuando o nosso bate-papo, no vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá no vídeo da semana passada, no vídeo anterior, e vê a primeira parte deste tema, como eu falei, tão importante para o dia a dia da organização. Então nós falamos de todo o planejamento, de quais áreas a serem auditadas, quantas vezes eu preciso auditar por ano, ou quantas vezes eu preciso auditar minha empresa e como que eu monto a minha equipe, ou seja, o planejamento da minha organização, da minha auditoria. Então, como que eu planejo a minha auditoria? Então, agora nós fizemos todo esse planejamento, agora nós vamos auditar, ou seja, nós vamos para o fazer, né? Eu lembrar vocês que no outro vídeo eu falei que a auditoria é baseada no PDCA, então, de novo, nós estamos seguindo o PDCA, agora nós estamos no fazer. E aqui na hora que você vai realizar a sua auditoria, você vai a campo, você vai perguntar para as pessoas, você vai entrevistar as pessoas com base na sua lista de verificação, no seu roteiro, seja qual for a maneira que você identificou como sendo a melhor para você realizar essa auditoria. Basicamente, eu falei isso no vídeo anterior, que nós vamos fazer um bate-papo com o auditado. Então você vai até o ambiente de trabalho dele e vai conferir as atividades que eles estão realizando com o seu padrão, seja a norma ISO ou seja o próprio procedimento, requisito ou até uma lei específica que deve ser cumprida para a realização daquelas atividades. Então você vai fazer esse bate-papo com ele. Aqui eu sugiro que você não foque somente em perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? Aquela pergunta que a resposta é automática. Sim e não. É isso, né? Sim e não e talvez, né? Você cumpre o procedimento? Sim. Você cumpre o procedimento? Não. Você cumpre o procedimento? Talvez. Então, essas perguntas, elas são importantes, mas não fique só nessas perguntas. Trabalhe com perguntas abertas também. Ou seja, como você executa essa atividade, como que você realiza as atividades que estão descritas no procedimento, existe algum procedimento, como que esse procedimento é cumprido. Então é importante você ter essa alternância de perguntas ou de questionamentos para o auditado, para que você não fique ou só com perguntas fechadas ou só com perguntas abertas. É importante você também notar na hora que você está realizando a sua auditoria, prestar atenção e notar como que o seu auditado é. De repente o auditado está tão nervoso que ele não consegue responder direito. Então você tem que quebrar esse gelo. Como é que a gente quebra esse gelo? Depende muito da característica da organização. Você tem que ser uma pessoa um pouquinho mais descontraída, perguntar de futebol, final de semana, do que ele gosta de fazer, do que ele não gosta de fazer, para poder dar uma quebrada nesse gelo e fazer perguntas às vezes que não tem nada a ver, ou um bate-papo que não tem nada a ver com a auditoria, para depois você ir começar a desenvolver essa auditoria propriamente dita com esse auditado. Ou então o auditado é muito expansivo, né? Ele gosta de contar história, aí você pergunta como que ele realiza aquela atividade, aí ele vai contar a história lá de quando ele era criança. Então tem que tomar cuidado. Auditoria, normalmente você não tem muito tempo. Você tem muita coisa para verificar num espaço de tempo muito curto. Então você precisa prestar atenção na hora de você realizar, de fazer essas perguntas e como que o auditado está desenvolvendo, está desenrolando. Então, se o auditado ele gosta de falar, você tem que dar uma cortada nele. E se o auditado não fala, você tem que incentivar ele a comentar, a conversar um pouquinho e a contar um pouquinho das coisas como que o procedimento, como as atividades, como tudo é realizado dentro daquele processo.
Outra coisa que é importante você prestar atenção também é que você tenha que evitar interferências externas. Como assim? Normalmente você vai começar o seu bate-papo com o responsável da área, com o responsável do processo, encarregado, supervisor ou gerente. Você faz um bate-papo ali mais documental, vamos dizer assim, né? Então verificar se o procedimento está na revisão correta, se ele está utilizando a norma correta, enfim, entender como que o procedimento funciona de uma maneira mais documental, né? mais no bate-papo ali, na verificação. Então, provavelmente, o responsável pelo processo ele vai te mostrar os procedimentos, vai te mostrar os controles, os indicadores, enfim. Ele vai te mostrar todos os documentos relativos àquele processo, àquela atividade que está sendo desenvolvida. E depois, né, é ideal que você vá até a área, até onde está sendo realizada a atividade e verifique isso na prática. Porque a auditoria ela tem toda a parte documental e tem a parte que está sendo executada, como ela é executada. Então você tem que verificar esses dois pontos. Então pode existir uma interferência. Por exemplo, você está conversando com o auditado e ele está ali enroscado, você percebe que ele sabe, mas por conta do nervosismo, por conta de alguma situação, ele não lembra. E aí o supervisor, o encarregado ali que está ali do teu lado, vai querer falar no lugar dele. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Verificar realmente se é por conta do nervosismo ou se realmente ele não sabe. Então, é você que está comandando a auditoria, é você que está comandando ali a entrevista, então você tem que notar esse tipo de situação. Pode acontecer de existir essa interferência e aí você vai apontar como uma não conformidade porque o auditado não está demonstrando o conhecimento no procedimento, na instrução, ou seja, naquilo que está sendo executado naquele momento. É importante que essa interferência não ocorra e que seja mais natural possível. Lógico, existem algumas situações onde você vai pedir ajuda para o encarregado. Se você vê que ele está demorando muito para responder e tudo mais, você dá uma chamadinha no encarregado, no responsável pelo processo e dá um toque para ele. Fala assim, ó, ele não está sabendo, dá para você ajudar a gente? Ou se você não está entendendo o que o auditado está falando, você pede ajuda para o responsável do processo, ou do departamento, ou da área que você está auditando. Um outro ponto muito importante também, que dentro do fazer da auditoria, né, ou na hora que você está realizando a sua auditoria, você tem que ter uma pessoa que vá acompanhar a auditoria. Como assim? É o seu guia, né? Pensando que você não conhece o ambiente, não sabe quais são os riscos envolvidos no ambiente, e mesmo porque a auditoria, aquilo que é dito pelos auditados é evidência, você precisa de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa para comprovar aquilo, para que a pessoa esteja ciente que ela é também uma pessoa que vai verificar ou que vai confirmar a sua evidência. Normalmente é só uma pessoa que vai acompanhar, ela vai ficar quieta, ela não vai falar nada, ela não vai ser auditada, ela simplesmente vai orientar por onde o auditor tem que passar. Então é importante que essa pessoa conheça a organização, conheça a empresa como um todo e quais são os caminhos que ela deve seguir. E aí ela vai ficar ali prestando atenção, acompanhando, entendendo como a auditoria acontece, para, se caso for necessário, ela também servir de confirmação de evidência. Normalmente isso não acontece, tá, gente? A pessoa que está ali, ela vai mais para poder guiar do que servir de evidência lá na frente. A não ser que seja uma situação muito crítica, que exista um conflito não de interesse, né, mas um conflito de ideias muito grande que você precise que ela confirme aquilo que foi perguntado, aquilo que foi respondido, de alguma forma, como é que a auditoria aconteceu, mas, sinceramente, desse tempo todo que eu tenho de auditoria, nunca aconteceu isso comigo e também dos meus colegas, das pessoas que eu conversei também nunca foi relatado para mim que aconteceu, que houve a necessidade do guia se pronunciar em alguma situação. Mas ele está ali para caminhar junto, para mostrar e para também acompanhar com relação às evidências, né, do que está sendo fornecido. Então é importante você ter esse tipo de situação.
pensando sempre nas perguntas fechadas, nas perguntas abertas, nesse quebrar de gelo que a gente falou, para que você possa fazer com que a evidência natural aconteça ou que seja relatado realmente o que está sendo feito ou as atividades como elas são feitas dentro da organização. Se você tiver uma equipe e você tiver vários dias de auditoria, o que é importante você pensar dentro do seu planejamento e na hora de executar também isso deve acontecer. Você reservar um tempo para a equipe auditora se reunir. Para que serve isso? Normalmente você vai separar meia hora, normalmente meia hora ou 1 hora, 45 minutos antes do encerramento das atividades daquele dia, para que vocês possam trocar ideia, né? Então vou conversar, olha, vai ter, eu vi isso lá em tal processo, dá para você verificar isso no outro processo seguinte, porque como a gente tem um fluxo, você já fez o mapeamento desse fluxo, pode ser que um auditor acabe encontrando algumas situações que precisam ser verificadas em outro processo ou um pouco mais adiante na auditoria. Então você faz essa troca de ideias e vai passar essa informação para o outro auditor para que ele possa verificar isso para você no outro processo, o qual você não vai auditar. Normalmente você coleta uma série de nomes, esses nomes são simplesmente para que você possa verificar no RH com relação à atividade que ele está exercendo, se realmente ele foi contratado dentro da descrição da função dele, se está condizente. Então, normalmente nessas reuniões você acaba passando alguma relação de nomes e funções, né, para que seja verificado no RH ou no departamento pessoal, depende da organização, se essa pessoa que está com esta função, então, por exemplo, eu tenho o Gustavo, operador de empilhadeira. Então, eu vou pegar esse nome, essa função, vou lá no RH e vou perguntar para ele, olha, eu tenho o Gustavo lá, ele é operador de empilhadeira, eu quero verificar os certificados, a proficiência, o conhecimento, as habilidades, ou seja, eu vou conferir se realmente aquilo que o Gustavo me falou está realmente condizente com a descrição da função. Então, você não vai ficar verificando salário, nada disso. Isso não tem nada a ver com a auditoria. Você vai ver com relação à descrição da função, os conhecimentos, habilidades e atitudes que ele precisa para desenvolver aquela atividade. É só isso. Então, normalmente nessas reuniões existe essa troca de informações para que a auditoria possa continuar mais para frente. Então, reserve no final do expediente um tempinho para que os auditores possam conversar. E lembrando, a equipe auditora tem um auditor líder, ou seja, aquela pessoa que é responsável pela auditoria. Então, esse auditor líder também é responsável por conversar com a alta direção, é responsável para passar para eles algumas situações que possam acontecer ao longo da auditoria. Por exemplo, se você teve algum problema de auditar em algum processo, o auditor líder vai lá e fala assim, olha gente, este processo aqui está difícil de ser auditado, eu preciso da ajuda de vocês porque o meu auditor que está lá não está desenvolvendo e eu preciso que a coisa aconteça lá para a gente garantir a eficácia da auditoria. Então, é importante essa divisão de função dentro da auditoria. Normalmente não. Você tem um auditor líder e os demais são auditores normais aí, são auditores que vão só executar e coletar dados. O auditor líder ele tem mais funções, ele vai fazer o relatório, ele que vai fazer a reunião de abertura, ele que vai fazer a reunião de encerramento, ele que vai tratar de toda esta atividade de auditoria. Então você realizou as auditorias, fez as reuniões no final do expediente para entender, para alinhar as informações que são necessárias, e aí você vai executando as auditorias dia após dia. Muito bem, fechei a auditoria e aí eu vou fazer o meu relatório final. Então, também deixe um tempo para a equipe auditora se reunir, elaborar o relatório final para apresentar para a alta direção. Se você é sozinho, deixe um tempo para que você possa analisar as suas anotações e elaborar esse relatório e você vai para a reunião de encerramento. Aqui eu vou aproveitar e vou falar da reunião de abertura e da reunião de encerramento. Reunião de abertura,
Vou chegar, bom dia, vai se apresentar, como eu falei no outro vídeo, apresentar os auditores, se for o caso de uma equipe, perguntar quem vai ser a pessoa, ou quais vão ser as pessoas que vão acompanhar os auditores ao longo da auditoria, se for necessário, e alguns pontos que tem que ficar bem claro. Primeiro, né, que os auditores não têm conflito de interesse, como eu falei no vídeo anterior, que tudo que vai ser dito, ele tem um termo de confidencialidade, ou seja, auditor, ele escuta, anota e fica ali, naquele papel, não vai ficar falando para ninguém, não leva para ninguém, não comenta com nada para ninguém, né? É auditoria. Auditoria, o que acontece ali, fica ali. Lógico, você vai relatar as não conformidades e eu vou dar uma dica também para você relatar as não conformidades, mas você não vai expor nenhum profissional, você não vai expor nenhum valor, não vai expor nenhum procedimento, não vai expor nada. Você simplesmente vai fazer o registro das evidências através de números, né? E vai relatar esses números. Lógico, você, como eu falei, você vai anotar o nome da pessoa, mas esse anotar o nome da pessoa vai ficar nas suas anotações, ela não vai para o relatório que vai ser apresentado para a alta direção, tá? Então, isso é muito importante. Apresenta esse termo de confidencialidade, pede para que as pessoas sejam mais transparentes, que elas colaborem, né, com a auditoria e passa a palavra para a alta direção ou para quem estiver representando. Normalmente eles acabam falando, olha gente, auditoria, a gente não está aqui para procurar culpados, a gente quer melhorar o processo e eu espero e conto com todos vocês, é muito importante para a organização e faz um pequeno discurso. Isso dura no máximo meia hora. Né? Lógico, se você tiver uma sala com 20 pessoas, vai demorar um pouco mais, porque ao mesmo tempo que você se apresenta e a equipe auditora também se apresenta, os demais também devem se apresentar. Né? Normalmente são os responsáveis, gerentes, supervisores, encarregados de cada processo. Então, basicamente é isso que você faz na reunião de abertura. Na reunião de encerramento, você não precisa se apresentar, óbvio, porque você já se apresentou na reunião de abertura, e aí você reforça a confidencialidade, reforça que não houve nenhum conflito de interesses dentro da organização e que ali o objetivo, e aqui é importante, eu esqueci de falar antes, o objetivo da auditoria, tanto na reunião de abertura quanto na reunião de encerramento, é verificar a conformidade da empresa com os padrões que estão sendo seguidos. Então você está lá para verificar a conformidade, contrário do que normalmente as pessoas pensam que eles estão lá para verificar, que nós estamos lá para verificar a não conformidade. Não, a gente busca a conformidade. E em alguns casos pode acontecer de ser encontrado algum ponto que desvia isso. Então, e esses desvios são as não conformidades. Ressalta os pontos positivos que você colocou no seu relatório e os pontos negativos que você também encontrou dentro da organização. Você vai nomear e vai mostrar as não conformidades encontradas, e aqui a gente vai fazer um parênteses. Quando a gente detecta uma não conformidade, você explica isso para o auditado, fala assim, olha, o seu procedimento está dizendo A, você está fazendo B. Então, você concorda comigo que existe uma diferença aqui entre o que está planejado e o que está sendo executado? Esse é o primeiro ponto. Você mostrar para o auditado que você detectou a não conformidade. E aí você vai relatar isso. O seu relatar a não conformidade é simplesmente o que você encontrou. Olha, o procedimento XYZ pede para que seja verificada a temperatura a cada meia hora. E o que foi constatado é que a temperatura está sendo verificada a cada uma hora. Está não conforme com o procedimento. É isso que você vai colocar. Você não vai colocar nome, não vai colocar nada. Você vai colocar o procedimento que você encontrou e o que está não conforme. Então, você só vai fazer a descrição da não conformidade. Salientar para os participantes da reunião que ali é o momento só de tomar conhecimento das não conformidades. Não é o momento de resolver as não conformidades. Por quê? Quando você tem uma não conformidade, você vai tomar uma ação de contenção, né? Então, vou corrigir o problema,
e normalmente isso é feito na hora da auditoria ali, você corrige o problema e depois eu vou fazer uma análise de causa raiz. Por quê? Se existe uma não conformidade, eu preciso entender o porquê que essa não conformidade está acontecendo. E aí você vai fazer essa análise. Existem várias ferramentas. No canal do Diário você tem algumas delas que eu explico para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. E aí vocês vão fazer a análise de causa raiz destas não conformidades. Feita a análise de causa raiz, verifica a ação, se realmente foi, define o plano de ação, também tem um vídeo falando de plano de ação, elabora um plano de ação e depois verifica a eficácia desse plano de ação. E aí você encerra a sua não conformidade. Entende o porquê que você não consegue fazer isso em 5 minutos? Não adianta falar assim, eu resolvi o problema. Não, você só conteve o problema, você não resolveu ele, você não descobriu a causa. Então, na reunião de fechamento, você não vai fazer a avaliação das não conformidades. Você vai apresentar as não conformidades e aí, por fim, você agradece a presença de todos, agradece a disponibilidade de todos e passa a palavra para a alta direção ou responsável ou representante dela na reunião. E aí eles vão falar de tratativas, vamos resolver, vamos analisar a causa raiz e vamos aplicar as ações para que você possa melhorar esse processo dessa não conformidade. Fechei a minha auditoria? Não. Por quê? Quando você encerrou, fez a reunião de encerramento, você vai distribuir, né, o seu relatório para quem quer que seja e já vai deixar anotado ou alguma evidência, algum bilhete, alguma coisa, para que na próxima auditoria sejam verificadas as ações que foram tomadas nessa auditoria sua. Então é a sua verificação, né? Então você encontrou algo, então você está verificando e depois você vai agir em cima dessa verificação. Então você vai conferir aquilo que foi encontrado de não conformidade, se está adequado ou se não está adequado. Não é verificar a ação propriamente dita. Você vai entender a não conformidade, vai verificar se a empresa ou se os auditados conseguiram realmente fazer o exercício de achar a causa raiz do problema e se o plano de ação está condizente com a causa raiz do problema. Então são essas duas situações que você vai fazer na sua verificação e no agir da sua verificação. Então são essas ações. Você só não vai entender do processo, você vai olhar para a não conformidade, olhar para aquilo que eles fizeram para corrigir, olhar a causa raiz do problema e o plano de ação, se ele foi bem executado ou não. E aí depois você vai ver na prática se esse plano de ação foi executado e se ele está sendo eficaz realmente ou não. Por quê? Se ele não estiver sendo eficaz, na sua auditoria, na sua próxima auditoria, você vai dizer que ela é reincidente, tá? Dentro dessas reincidências, aí cada empresa adota uma maneira de tratar essas reincidências. Mas é importante você olhar e fechar o ciclo do PDCA dentro da sua organização, dentro da sua auditoria. Por isso que eu falo, não adianta você olhar para a auditoria como um processo que vai procurar, vai ser caça às bruxas, vai procurar culpados ou vai procurar erros. Não, é justamente o contrário. É você melhorar o processo a cada dia. É você olhar para a organização, tirar uma fotografia dela e falar assim, olha, aqui nesse pontinho aqui, ó, precisa melhorar essa situação aqui dentro. E assim a empresa vai, cada vez que você realiza auditoria, vai melhorar cada vez mais os processos, vai otimizando os processos, porque você acaba não forçando, né? Mas você está ali verificando, olhando, a mesma coisa que a gente faz com as inspeções da segurança do trabalho, você está ali verificando e mostrando para as pessoas qual é a maneira correta de você executar aquela atividade. E se eles enxergarem uma outra maneira em cima da sua não conformidade de fazer aquela atividade, melhor ainda, você está melhorando o processo, você tem um ponto positivo para essa auditoria, ou seja, ela está gerando melhorias, que é o que ela busca dentro da organização. Lógico, existe uma série de detalhes aí, lista de verificação, como é que a gente monta, como é que a gente não monta. No futuro, eu coloco para vocês um vídeo falando sobre isso, para detalhar um pouquinho melhor esse processo de lista de verificação. Mas, já aproveitando, no canal do Diário do TST tem uma série de dicas aí para vocês aplicarem dentro do seu dia a dia, inclusive
utilizarem para fazer as suas auditorias e o processo todo de gestão de segurança do trabalho, de qualidade, de meio ambiente. Então aproveite o conteúdo que tem muito mais para completar esse vídeo de auditorias. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Lembrando também que a gente tem um site, o Diário do TST tem um site, diariodotst.com.br, está aqui na descrição para vocês olharem. Cliquem lá, lá dentro tem uma planilha onde a gente fala de identificação de perigos e riscos, mas também você pode aplicar em riscos e oportunidades que é tão pedido nas 3 normas, na ISO 9, 14 e 45. Então aproveita, vai lá no diariodotst.com.br, baixa a sua planilha gratuitamente e lá tem outros conteúdos também para ajudar no seu dia a dia, para facilitar o seu dia a dia. Bom, eu fico por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, hein? Um grande abraço e até mais.